Olá, queridos educadores e educadoras de toda a nossa rede estadual do Amazonas. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro formativo que faz parte do nosso projeto Trilhas do Saber Estiagem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre recursos didáticos e metodológicos para aulas de língua portuguesa no ensino médio. Eu sou a professora Silvana Barreto Oriente, sou professora de língua portuguesa, pedagoga, trabalho ali como formadora no Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta e tenho a honra de ter aqui ao meu lado hoje alguém muito especial que eu acredito que vocês já devam conhecer, professor Anísio. Quero dar as boas-vindas e que ele se apresente também a todos vocês. Obrigado, professora Silvana. Olá, queridos professores do nosso imenso Amazonas. É uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje. Eu sou o professor Anísio Batista, eu sou professor de língua portuguesa, estou hoje trabalhando como professor formador de língua portuguesa no CEPAM. Então, nós viemos aqui hoje tentar trazer sugestões para vocês de recursos metodológicos para trabalhar a sua disciplina dentro do contexto atual, que é o contexto de estiagem. É isso mesmo, professor. E lembrando que o programa de hoje é uma continuidade de uma série de 3 encontros formativos. Isso. Nós já tivemos um primeiro diálogo, onde nós apresentamos a nossa proposta de planejamento através de sequência didática. Eu acredito que você acompanhou conosco. E se você assistiu ao primeiro encontro, coloque aqui, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, coloque aqui no chat se você assistiu, o que você achou do nosso primeiro encontro. E se você estiver assistindo pela TV, você também pode, ao final, vai ter um QR Code lá, que você vai poder conversar conosco, tá bom? Mas queremos dar boas-vindas a todos. E para quem não assistiu ao primeiro programa, nós vamos chamar um vídeo que vai fazer uma síntese do que nós estamos propondo nessa série de 3 encontros, direcionada aí aos nossos professores de língua portuguesa que estão atuando no ensino médio nesse contexto de estiagem. Então, vejam conosco, acompanhem conosco aí esse vídeo que vai fazer essa síntese do que nós já tivemos no primeiro encontro, do que nós teremos hoje e como que nós fecharemos essa série de encontros formativos. Diante do contexto de estiagem vivenciado pelo estado do Amazonas, fundamentado nos decretos 50.128 e 50.129, de 28 de agosto de 2024, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas, através do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, CEPAM, está oferecendo uma série de encontros formativos que compõem o projeto Trilhas do Saber Estiagem, o qual visa subsidiar o trabalho pedagógico dos professores a fim de enfrentar as adversidades climáticas, abordando não apenas os impactos imediatos da estiagem, mas também suas repercussões socioemocionais, pedagógicas e organizacionais. O encontro de hoje tem o objetivo de oferecer orientações didático-metodológicas aos professores de língua portuguesa do ensino médio, acerca das possibilidades de planejamento, recursos metodológicos e avaliação da aprendizagem no contexto da estiagem. No primeiro programa, apresentaremos uma sequência didática como possibilidade de planejamento de ensino e de aula para atender os estudantes que estão no contexto da estiagem, no formato não presencial ou híbrido. No segundo encontro, dialogaremos sobre algumas propostas de recursos didáticos viáveis para serem utilizados em contexto de aulas não presenciais ou híbridas. No terceiro encontro, vamos sugerir propostas de instrumentos de avaliação da aprendizagem em contexto de aulas não presenciais e ou híbridas, a partir da utilização de sequências didáticas. Nossos formadores estarão à sua disposição para tirar quaisquer dúvidas e não esqueçam de registrar a sua presença através do QR Code, que será disponibilizado ao final desse encontro. Então,
Vocês acompanharam aí nosso vídeo síntese, vamos chamar assim, dessa série de encontros formativos que nós estamos trazendo a proposta para vocês de trabalho. Eu vou sempre destacar isso, é uma proposta, é uma sugestão ou uma possibilidade que pode ser perfeitamente adaptada ao seu contexto, à sua realidade que você está vivenciando hoje com seus estudantes. Então, no programa de hoje, nós vamos falar um pouco mais, nós vamos dar mais destaque aos recursos didáticos que podem ser utilizados nas aulas de língua portuguesa do ensino médio. Nós vamos ter um outro momento formativo específico para o ensino fundamental. Nós temos a nossa equipe de formadores do CEPAM, contém aí 4 formadores de língua portuguesa, além dos demais profissionais de linguagem, ciências humanas, da natureza e de matemática. Mas nós teremos outro programa, uma outra série de programas que vai trazer possibilidades específicas para o ensino fundamental. Aqui nós estamos focando um pouco mais no ensino médio. E aí eu queria mostrar para vocês, eu acredito que todos vocês já devem ter recebido a nossa proposta de repriorização curricular. E vocês terão oportunidade de conhecer, só fazendo uma recapitulação, de onde nós extraímos as sugestões que nós estamos trazendo hoje. Então, eu vou mostrar aqui para vocês na tela que na nossa proposta de repriorização curricular, que foi disponibilizada a todos os professores da rede, eu tenho certeza que você que está aí recebeu. Se por acaso você não recebeu, por algum motivo, não teve acesso, coloca aí no nosso chat, para quem estiver assistindo no canal do CEPAM, e quem estiver assistindo pela TV, lá no final vai ter um QR Code que você vai poder colocar as suas dúvidas, sugestões, né? E aí você diz, olha, não tive acesso à planilha de repriorização curricular, e aí nós vamos encaminhar para você. Mas nessa planilha que está aparecendo aí na tela, nós temos todos os objetos de conhecimento que precisam ser priorizados nesse momento de estiagem. E aqui nós temos os eixos de aprendizagem, né, organizados aí em unidades temáticas. Nós temos os objetos de conhecimento e nós temos as habilidades relacionadas a esses objetos de conhecimento, que nós chamamos de objetivos de aprendizagem. O que nós esperamos dos nossos estudantes quando nós trabalhamos esses objetos de conhecimento. E ao final, eu quero destacar, em todos os nossos programas, eu tenho destacado isso, nós temos aqui um campo que eu estou circulando com sugestões metodológicas que vocês podem adaptar, claro, à sua realidade e trabalhar essas habilidades e esses objetos de conhecimento com os seus estudantes. E é importante destacar que nessa planilha de repriorização curricular, nós temos os objetos de conhecimento organizados em unidades temáticas para a primeira série, como vocês estão vendo aqui embaixo, do meu lado esquerdo. Vocês estão vendo aqui, ó, uma aba com esses objetos de conhecimento relacionados à primeira série. Na segunda aba, se você clicar aqui onde está escrito, ó, aqui ainda na parte inferior, segunda série, você vai ter todos os objetos de conhecimento, unidades temáticas relacionadas à segunda série do ensino médio. E aqui, ó, nós já temos outras unidades temáticas, uso da palavra em diversos contextos, estudo da sintaxe, temos também leitura e produção de texto. Artes e ciências já faz parte de outro componente curricular. Então, nesse nosso programa, nessa nossa proposta de sequência didática que está sendo continuada hoje, nós estamos trabalhando um enfoque em leitura e produção de texto. Por que, professora Silvana, que nós estamos com o foco em leitura e produção de texto? Porque é uma unidade temática que aparece na primeira série, estão vendo aqui, ó? Primeira série, leitura e produção textual. Na segunda série também trabalha? Também, olha aqui, ó.
Claro que com outros objetos de conhecimento e com outras habilidades em destaque, mas dentro da mesma unidade temática. E essa unidade também aparece na terceira série. Vocês vão observar aqui comigo. Olha aqui, leitura e produção textual aparecendo também na terceira série. E aí o legal de trabalharmos leitura e produção textual é que nós temos inúmeras possibilidades de atividades, de recursos tecnológicos que nós podemos explorar nesse contexto de estiagem. É fato que é complexo trabalhar, por exemplo, sintaxe, nesse contexto de estiagem, em que o estudante não está na escola, não é? Por exemplo, aqui, nós poderíamos ter escolhido apenas mecanismos linguísticos ou recursos linguísticos. É complicado, porque a gente sabe das limitações que muitas vezes alguns dos nossos estudantes encontram. Então, nós priorizamos leitura e produção textual com um enfoque aqui em textos multissemióticos. Quem acompanhou a nossa primeira conversa sobre sequência didática deve ter percebido que nós estamos explorando diversos tipos de textos, não é? Nós estamos explorando aqui a leitura diversificada e para cada uma unidade temática dessas, nós temos também as habilidades relacionadas e temos, o que eu falei lá no início? Nós temos sugestões metodológicas que podem ser aplicadas para que essas habilidades sejam desenvolvidas em nossos estudantes, certo? Professora Silvana, eu não assisti ao primeiro encontro, o que eu faço? Você vai vir aqui, já deixei aberta a aba do nosso canal do CEPAM. No nosso canal do CEPAM, você vai ter acesso a todos os nossos vídeos que foram gravados, todos os encontros formativos, não apenas aqueles relacionados ao Trilhas Estiagem, mas também aqueles relacionados ao novo ensino médio, ao SAEB, a alfabetização, né, para quem está aí participando e acompanhando o programa Amazonas Mais Alfabetizado. Nós temos programas voltados aí à elaboração de projetos, ferramenta para professores que querem estar aí conectados, né, com as tecnologias digitais, possibilidades pedagógicas para o novo ensino médio. Então, temos várias playlists, você pode clicar aqui em playlists, para que você possa acompanhar tudo que está sendo produzido pelo CEPAM, tá bom? Temos o projeto Formação em Pauta, onde nós discutimos diversos temas muito importantes. Aqui eu vou mostrar para vocês os vídeos que já foram ao ar, dentre muitos, né? Aqui voltados ao Trilhas do Saber Estiagem, um abrigo na estiagem, nós temos também formação em pauta, orientações para o enfrentamento das ondas de calor e qualidade do ar, baixa qualidade do ar. Então esse é o nosso canal do CEPAM e eu quero convidar você que ainda não está inscrito, eu quero começar fazendo esse convite para que você aperte este link aqui, e inscreva-se no nosso canal, porque aí você estará a par de tudo que nós estamos trabalhando, construindo e produzindo para a formação dos nossos professores. Certo, professor Anísio? Mais algum recadinho antes de nós começarmos aqui a trabalharmos os recursos metodológicos? Não, professora Silvana, por enquanto vamos só dar continuidade aqui. Ok, mas não esquecendo que os professores devem deixar aqui os seus comentários, né, professor? Sim, não esqueçam de deixar seus comentários. Como a professora Silvana também já mencionou, se você não pôde assistir ao nosso primeiro episódio, você venha no canal do CEPAM e ainda vai lá e acesse a aula para que você possa ter melhor condição de compreender a nossa sequência do que nós vamos fazer, tanto hoje quanto na próxima gravação.
Exatamente. Então, vamos lá. Na aula anterior, na aula não, que eu não vou chamar de aula, né, professor? Não é legal. Vamos chamar de na nossa conversa anterior, nosso encontro, né? Nós apresentamos a vocês uma proposta didática, de sequência didática, pensada aí para ser trabalhada em um mês. Pode ser mais, pode ser menos, dependendo da sua realidade. E hoje nós vamos apresentar a vocês, conversar um pouco sobre os recursos didáticos e metodológicos que são possíveis de serem utilizados nesse contexto de estiagem. Lembrando que o objetivo geral dessa nossa formação, desta série de encontros formativos, é oferecer orientações didático-metodológicas aos professores de língua portuguesa do ensino médio sobre planejamento, recursos e avaliação no contexto da estiagem. Esse é o objetivo geral. E para esse encontro especificamente, nós vamos dialogar sobre o quê? Sobre propostas de recursos didáticos viáveis para aulas não presenciais ou híbridas. E aí eu quero chamar a sua atenção, quero olhar aqui nos seus olhos, professor. Olha aqui para mim. Você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, coloca aqui no chat, por favor, de onde você está nos assistindo. Você vai colocar o seu nome, o município em que você está nos assistindo e se você está num contexto presencial, híbrido ou totalmente remoto. Coloca aí pra gente, tá bom? Alguém da nossa equipe vai estar aí acompanhando e eu quero ter esse registro para conversas posteriores. Então, diga aí pra gente de onde que você nos assiste. Se você está nos assistindo pela TV aberta, você não vai ter o chat para conversar comigo, né? Mas ao final desse programa vai ter um QR Code e aí você vai acessar e vai preencher um formulário bem rapidinho, são 2 ou 3 questões apenas e você vai me dizer de onde você me assiste e qual é o contexto que você está vivenciando, tá bom? Então, vamos voltar à tela? Então, o objetivo de hoje é justamente trazer essas propostas de recursos didáticos que são viáveis para aulas não presenciais ou aulas híbridas. Então, professor, você está num contexto não presencial? Tem recursos metodológicos que você pode utilizar, recursos didáticos. Ah, eu estou num contexto totalmente remoto. Também existem recursos que podem ser utilizados, tá certo? E para isso, nós estamos direcionando o nosso olhar aos professores de língua portuguesa que atuam nessas 3 séries do ensino médio. Isso não quer dizer que você, professor, que de repente é pedagogo e atua nos anos iniciais, está nos assistindo hoje, que você não consiga utilizar esses recursos. Sim, você pode utilizar, claro que fazendo as devidas adaptações. Então, de que recursos didáticos eu estou falando? Então, se nós formos fazer um levantamento do que são recursos didáticos, né, nós vamos perceber em vários autores com pensamentos ou correntes diferenciadas, mas em geral, os recursos didáticos são materiais e instrumentos que vão auxiliar o professor na transmissão do conhecimento e também vão auxiliar os alunos na aprendizagem. E eles podem ser diversos, existem inúmeros tipos de recursos didáticos, eles podem ser organizados em várias categorias. Nós trouxemos aqui essa organização. Nós estamos classificando aqui como recursos audiovisuais. Quais são os recursos audiovisuais? São aqueles que nós utilizamos bastante até, né? Vídeos, slides, documentários, apresentações. É fato que, nesse contexto, não temos tantas possibilidades de trabalhar com slides, né? Ou com vídeos no contexto, assim, na situação de você enviar esse vídeo. Mas, como nós falamos no encontro anterior, você pode sim trabalhar com vídeos, mas pegando os vídeos que os seus estudantes têm acesso. Por exemplo, você pode trabalhar com um documentário que vai ser exibido no Fantástico. Aí você já deixa essa sugestão no seu formulário de orientação da sequência didática, que o estudante vai ter, digamos que a sua sequência dure um mês. Então, ele vai ter 4 programas
que serão exibidos aos domingos, lá, o Fantástico, por exemplo. E aí ele vai ter que escolher um documentário de cada um desses programas. Olha só que interessante, para ele anotar lá no seu diário de bordo. Lembra que nós falamos do diário de bordo? Então, aí você já vai colocar, já vai delimitar no seu formulário primeiro documentário, ou pode ser entrevista também. Nós não estamos trabalhando com textos multissemióticos, com leituras diversificadas. Então, você pode orientar o seu estudante que ele precisa assistir a um documentário, ele precisa assistir a uma entrevista, uma reportagem e um noticiário. Você pode delimitar o que você entende que vai ser melhor para que ele consiga atender o que foi proposto lá no início da sequência didática, que é fazer a intertextualidade entre a Declaração dos Direitos Humanos e a poesia do Tiago de Mello, né? A memória às vezes falha. Mas é isso. Então, dá para trabalhar com esse recurso didático de vídeo, professora? Dá. Você não tem como enviar esse vídeo para o aluno, ele não tem conexão à internet para assistir, mas ele tem a sua TV em casa que ele pode assistir e ele ainda pode escolher qual o vídeo que ele vai assistir. Então, voltando aqui aos recursos didáticos, nós temos essas possibilidades de recursos audiovisuais, né? Apresentações, dá para trabalhar com apresentações? Dá. Eu posso pedir que ele escolha, dentre algum dos programas de entretenimento da TV aberta, que ele consiga escolher uma apresentação de um programa de um sábado, de um domingo, ou de um programa matinal, uma apresentação que chamou a atenção e que tenha relação com a sequência didática, com o tema gerador da sequência didática, e ele vai fazer essa anotação no seu diário de bordo, certo? Além dessa categoria de recursos audiovisuais, nós temos também a categoria de recursos impressos, que são os nossos livros, as apostilas, os cartazes, folders, folhetos. E aí, o que eu trago como sugestão? Livro, os estudantes já estão bem habituados a trabalhar, né, com os livros. Geralmente é o recurso, é o material didático mais acessível ao professor no contexto de escola pública. Então, que tal nós inovarmos, em vez de trabalharmos com livro, trabalharmos com cartazes? Por exemplo, você coloca lá no seu formulário de orientação que o estudante vai sair na sua comunidade, lá na sua comunidade, no seu município, e ele vai nos comércios locais e vai procurar cartazes de orientação. Lá, por exemplo, tem lá na vendinha um cartaz onde faz propaganda do refrigerante que foi lançado, ou não sei, qualquer material informativo de divulgação. Ou ainda, esse estudante vai a algum órgão público, por exemplo, no posto de saúde, e lá tem um cartaz que fala sobre a campanha de vacinação do influenza ou de algum outro. Então, você pode sugerir que esse estudante ele vá até esses ambientes públicos ou não e faça uma leitura do ambiente, que ele faça uma leitura do espaço onde ele está. Ele vai ao comércio, tem aquela propaganda, né, professor Anísio, contra o cigarro, por exemplo, o Ministério da Saúde adverte. Fumar, aí tem lá. Causa câncer. Causa câncer. Ou ele vai lá no correio, na agência do correio, por exemplo. Sempre tem, não tem, professor? Tem. Um material lá de divulgação, de propaganda? Tem, sempre tem sobre a questão dos antigos cartões postais, que eles tentam trazer de volta esse cartão postal. No próprio correio fala sobre o uso da máscara, né, porque o ambiente fechado, que até hoje está pedindo para fazer isso. Exatamente. Então, a ideia de trabalharmos com gêneros textuais é exatamente essa, que os estudantes tenham acesso ao texto no seu contexto discursivo, não é? Onde aquele texto vai fazer sentido. Então, esse recurso didático é um recurso que pode ser explorado, professor. Você não precisa necessariamente imprimir esse material e mandar para o estudante. Claro, se você conseguir fazer isso,
Ok, faça, mas ele pode trabalhar com textos que estão na sua comunidade. Ele pode trabalhar com textos que já estão disponíveis no seu entorno. E isso pode levar esse estudante a fazer essas leituras diversificadas. O folheto, por exemplo, ele pode ir a um posto de saúde e lá ele recebeu um folheto informando sobre os cuidados que se deve ter nesse período de estiagem. O que precisa fazer? Quais são os cuidados em relação à ingestão de líquido, cuidados em relação à poeira, em relação a diversos outros fatores que podem prejudicar a saúde nesse momento de estiagem. Ele traz para casa esse folheto, ele anota no seu diário de bordo e, se quiser, ele pode até colar, para quando ele retornar à escola, ele apresentar esse portfólio. Nós vamos falar no próximo encontro sobre instrumentos de avaliação. E o portfólio é um desses instrumentos, onde o estudante ele vai coletar todas essas informações, construir o seu diário de bordo e vai poder fazer esses anexos, certo? E esse diário de bordo já vai ser também um objeto concreto, né? Em que ele vai poder ter em mãos o seu objeto de produção. Isso é muito legal, que ao final desse período, que é um período desafiador, sim, mas o estudante será estimulado a construir algo que vai representar um pouco daquilo que ele pôde ter contato, ter acesso como fonte de conhecimento. Então, nós temos aí como recursos didáticos quais possibilidades? Recursos audiovisuais, que nós já comentamos, temos os impressos, os recursos didáticos impressos, que são esses que eu já citei, e temos também objetos concretos, que são materiais manipulativos, modelos, experimentos, que são muito comuns aí no campo das ciências da natureza, da matemática. Nas linguagens, nós também podemos fazer uso de objetos concretos, mas eles não são tão factíveis assim. Muitos professores não conseguem fazer essa associação a objetos concretos, mas são possibilidades de recursos didáticos. Mas é importante entender a diferença entre recursos didáticos e recursos metodológicos, né? Quando nós falamos em metodologias, existem inúmeras metodologias de ensino, não é, professor Anísio? Existe sim. O professor Anísio vai, inclusive, comentar sobre algumas delas conosco. Então, nós percebemos que nós temos muitos recursos didáticos, certo? Porque são métodos de ensino que vão referenciar a abordagem e estratégia que os educadores utilizarão para facilitar a aprendizagem. Mas de que maneira nós vamos usar esses recursos? Porque os recursos são o que nós temos em mão. As metodologias é como nós usaremos esses recursos. Sabendo que a aprendizagem básica é de um projeto, os alunos trabalham em projetos que envolvem pesquisas e resolução de problemas, promovendo a aplicação prática do conhecimento. Então, nós vamos trabalhar aqui primeiro com os projetos. Eu, em particular, enquanto professor de sala de aula, eu amo muito essa metodologia, porque essa metodologia, ela, além de fazer com que o aluno ele fique realmente imerso dentro do universo, do contexto, ele se envolve através de pesquisa e tenta fazer a resolução desses problemas. Então, a aprendizagem baseada por projetos seria o que basicamente, professor? É você lançar um desafio para esse aluno, assim como a professora Silvana mencionou sobre os programas de televisão, sobre os programas que estão disponíveis na internet, você lança um conteúdo a ser extraído de dentro desse programa e faz com que ele pesquise, que ele faça a comparação do que está sendo exposto para o que está acontecendo na sua sociedade. Você vai fazer com que o seu aluno entenda a forma de conciliar tudo isso e achar uma solução para esse problema. Então, o projeto ele vai seguindo as suas etapas e a primeira etapa é entender em que contexto eu estou inserido, em que contexto esse estudante está inserido.
Nós vamos ter também como metodologia de ensino a metodologia híbrida, que ela faz a combinação de aulas presenciais e aulas online, que no nosso caso, hoje, nós não temos as aulas presenciais, porque vocês, professores, estão aí em um momento que estão afastados das suas escolas, mas não estão afastados dos seus estudantes. Mas vocês vão usar essa tecnologia para aproximar um pouquinho mais. Então, você vai fazer essa combinação. Mas, professor Anísio, eu não tenho como ter acesso à internet. A professora Silvana deixou claro que nós podemos usar a TV aberta para poder fazer toda a menção desse projeto, a menção desse conteúdo. Eu não posso estar presente com o meu aluno, mas eu posso estar instruindo. E tudo isso vai sendo anotado, como foi falado no episódio anterior e como também foi falado no início desse episódio, através do seu diário de bordo. Então, essa metodologia híbrida, que é a qual você vai juntar o que você tem de presencial e o que você tem de online, o que você tem que não está na sua presença, e vai tentar montar um trabalho eficaz. A exemplo disso, você pode observar na internet que existem algumas pessoas, alguns professores de língua portuguesa mesmo, que estão usando essa tecnologia de pegar, por exemplo, o pacote de um salgadinho e perceber que dentro daquele biscoito, dentro daquele pacote de salgado, tem uma forma errada de se abreviar a palavra hora. Então, você pede para o seu aluno, como a professora Silvana mencionou, que eu posso ir lá no mercadinho da esquina e pegar um cartaz promocional, um cartaz de propaganda, mas eu também posso, dentro do conteúdo do que eu estou consumindo, do alimento que eu estou consumindo, eu posso ali olhar e observar a interpretação do texto, desde a questão de ingerir as calorias, até quanto faz bem para a saúde, até quanto não faz bem, e também eu perceber se realmente a gramática está sendo aplicada nesta propaganda. E nós vamos também trabalhar um pouco sobre a metodologia ativa, que são discussões, debates e atividades práticas. Essa metodologia ativa, ela envolve o aluno de forma ativa no processo de aprendizagem, utilizando discussões, debates, estudos de caso e atividades práticas. O que me chama muita atenção na metodologia ativa é porque você dá voz ao seu aluno nesse momento. O seu aluno, ele vai ter voz de dizer para você o que realmente o que ele está enxergando dentro da sua comunidade. Então, nós trabalhando os projetos, a forma híbrida e a metodologia ativa, nós vamos ter um leque muito grande de atividades para trabalhar com o nosso estudante, e você, professor, vai poder perceber a grandeza de material que será produzido através dessas metodologias que serão implantadas para os nossos alunos. A etapa de ensino, as necessidades e estilos de aprendizagem dos alunos vem oferecendo diferentes caminhos para a aquisição de conhecimento, porque eu não posso ficar engessado somente dentro da sala de aula. Quando eu faço uma adaptação de ensino, quando eu faço uma adaptação na aprendizagem, que eu pego a vivência do meu estudante e trago para a sala de aula, isso faz com que eu possa incrementar e eu possa fazer com que a minha aula fique melhor. Você, professor, pode fazer com que o seu estudante, através da sua vivência, ele consiga, de fato, realmente entender algo
que está longe da sala de aula, mas que é necessário para o seu dia a dia. Então, quando eu venho falar de todas essas metodologias, eu não posso deixar de falar também da gamificação, que é um instrumento que utiliza elementos de jogos para engajar os alunos e tornar o aprendizado mais divertido e motivador. Quem de nós, enquanto professor, não gosta de uma aula dinâmica? Quem de nós, enquanto aluno, nunca olhou e falou assim, poxa, essa aula poderia ter sido melhor? Nós temos aí a estratégia da gamificação, que é uma estratégia que traz toda uma solução, que ela traz um incremento maior para a sua aula, que ela traz uma diversificação, ela traz assuntos diferentes e métodos diferentes para você trabalhar. Você vai trabalhar, no caso, em língua portuguesa, né, professora Silvana? Eu não estou no meu contexto de sala de aula porque nós estamos fora por causa da estiagem, mas eu quero trabalhar análise sintática. Então, a gamificação me dá esse momento de trazer um projeto, de trazer um jogo que faça com que o meu aluno realmente entenda e, através daquele jogo, ele consiga se entender e consiga aprender mais um pouco sobre aquele conteúdo que seria análise sintática, que o professor não está ali presente para poder tirar dúvidas focais, mas o professor está ali auxiliando de acordo com as suas possibilidades de recursos. Então, essas estratégias de aprendizagem, elas são muito importantes para que o estudante realmente consiga trazer esse feedback para todos nós através dessas metodologias de ensino. Certo, professora Silvana? Certo. E por falar em estratégias de aprendizagem, como é que a gente consegue fazer essa relação entre a sequência didática que já foi apresentada a vocês, os recursos metodológicos que foram citados e como que o estudante vai desenvolver essa aprendizagem? Como é que ele vai mostrar para a gente? Nós vamos oferecer possibilidades diferenciadas de estratégias de aprendizagem para que ele se desenvolva. Algumas delas já citamos, como os textos informativos, que eles terão acesso através dos artigos, das reportagens, contos, crônicas sobre estiagem ou temas afins, que eles terão acesso através tanto da TV aberta quanto através do material que for disponibilizado. É fato que alguns estudantes não têm acesso, mas muitos têm. Inclusive, tem municípios que os professores conseguiram organizar grupos de WhatsApp através dos quais eles enviam esses materiais. Então, o professor pode disponibilizar esses textos informativos. Outra estratégia, a produção textual. Pensamos aí também na produção textual, redações temáticas, o diário de bordo, que já foi sugerido. Leitura e interpretação. Esses textos informativos que serão disponibilizados aos estudantes serão objetos de aprendizado, porque eles terão que ler, interpretar, fazer a reescrita desses textos, como nós sugerimos no caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do poema do Tiago de Mello. Outro recurso que pode ser utilizado como estratégia de aprendizagem, os documentários e os vídeos educativos. E todas essas estratégias podem ser desenvolvidas de forma offline, como eu falei logo no início e o professor Anísio tem reiterado. Por quê? Nós podemos, o estudante não tem rede social, ou ele não tem acesso ao WhatsApp, mas ele tem acesso aos jornais televisivos. Então, você vai apresentar a esse estudante a sugestão para que ele acompanhe esses jornais através da TV aberta, ou se ele tem conexão e ele gosta de séries, de filmes, que ele também possa utilizar destas metodologias que nós sugerimos, metodologias ativas ou de projetos híbridas, né? Através das séries e dos filmes que eles costumam assistir.
E isso pode se transformar em atividades práticas, como, por exemplo, a história oral, o registro da história oral. Isso é muito importante. É claro que nessa imagem que está aparecendo para vocês, nós temos um contexto ideal, que seria o de estudantes em sala de aula fazendo compartilhamento dessa oralidade. No contexto em que estamos vivenciando, isso não é possível, mas é possível que esse estudante seja estimulado a fazer a coleta dessas narrativas dos antigos, né, dos anciãos da sua comunidade, para descrever como ele percebe essas mudanças que estão acontecendo, como era o período de estiagem na época em que ele era adolescente ou jovem e como está sendo hoje. E de repente esse estudante que está acolhendo essa narrativa, ele pode trazer o relato do seu avô, da sua avó, pai ou mãe e fazer uma correlação com o que ele está vivenciando. E aí ele pode fazer essa produção, elaborar a biografia dessa pessoa, da sua família que está fazendo esse relato. E ele pode também, ele está em casa, não está com seus amigos da escola, mas ele pode fazer uma atividade grupal? Pode. Com quem? Com os membros da sua família. Você, professor, pode sugerir no seu formulário de orientação da sequência didática, você pode sugerir que esse estudante, ao fazer o levantamento dessas informações, das narrativas orais de pai, mãe, avô, avó, tio, um ancião da sua comunidade, quando ele fizer essa junção de dados, ele possa trazer para casa, em um determinado momento, compartilhar com a família. Muito não é, bem. professor? Dá para fazer um debate e uma discussão em grupo. E nessa questão ali que fala sobre a produção de biografia, é muito importante, assim, que já que eles estão num contexto que vão ficar em casa, é aquela famosa frase, né? Na minha época. Então, quem de nós nunca ouviu? E enquanto adolescente, nós não gostamos muito de ouvir essa expressão, na minha época. Porém, ali nós temos uma sugestão, um vasto leque de sugestão para usar essa expressão como comparação, como narração, porque como a professora Silvana bem deixou claro aqui, hoje para ele, adolescente, o contexto de estiagem é uma situação. Mas para a mãe dele, o pai dele, os tios, como era esse contexto? E quando se vai um pouquinho mais além, para a vovó, para o vovô, porque graças a Deus nós estamos hoje assim, tendo um Brasil muito centenário, né, para os seus bisavós, como era o contexto de estiagem naquela época. Então, quando eles contam essa história, eles vêm ali fazendo a comparação, junto com essa comparação, eles ainda podem fazer uma narração, certo, professora Silvana? Então, era essa contribuição que eu queria falar sobre a biografia, que é você conseguir realmente entender o que dentro do seu contexto, o que são os seus fatores biográficos e o que realmente mudou ao longo do tempo, desde o tempo dos seus avós até o seu tempo. Como foi essa mudança dentro do contexto de estiagem? Exatamente. E aí algum professor pode perguntar, mas e que recursos materiais eu tenho ao meu dispor para discutir, para fazer esse trabalho? A gente, no contexto da sala de aula, às vezes já faltam alguns recursos. Imagina quando nós estamos assim, nesse contexto de aulas não presenciais, não é? Mas nós temos sim, como nós já falamos, os recursos, nós vamos utilizar aqueles dos quais os estudantes têm à sua disposição, que são os aparelhos de TV, onde vão ser exibidos os conteúdos audiovisuais, os formulários. Esse formulário é muito importante porque você precisa construir. É claro que nós estamos trazendo uma proposta, nós já temos alguns formulários prontos, mas você vai adequar ao seu contexto e você vai detalhar nesse formulário o que você deseja
deseja que o estudante desenvolva diante daquilo que você planejou na sua sequência didática. Aí ele vai precisar de caderno, de caneta. Se tiver tecnologia, se tiver um computador, um celular, um acesso à internet, enriquece bastante a aula. Mas se não tiver, ele consegue da mesma forma desenvolver a atividade, porque nós estamos trazendo propostas, vamos chamar de desplugadas, né? Que é um termo que está sendo bem utilizado, mas que são passíveis de serem implementadas mesmo que o estudante não tenha um computador, um celular, mas que essa informação consiga chegar até o seu estudante com as orientações de como ele pode e deve trabalhar. E aí, como referências bibliográficas dessa nossa conversa de hoje, eu deixo aqui alguns autores que nós nos embasamos para que nós pudéssemos trazer essas orientações, essas sugestões, tanto falando de educação e diversidade, que são os nossos desafios contemporâneos, os saberes docentes e a formação profissional, que tem sido um desafio para todos nós. Também um clássico aqui das metodologias ativas e educação à distância, que vocês podem tomar como base para outras propostas também. Então, voltando aqui conosco, eu quero dizer a vocês, queridos professores, professoras, que nós temos ciência do desafio que vocês estão enfrentando, mas o nosso intuito aqui é realmente tentar trazer sugestões, possibilidades, levantar pontos de atenção, porque a gente sabe o quanto o professor, principalmente professor de linguagem, é criativo, né? É criativo. Basta a gente dar uma deixa minúscula que seja, surge aí um turbilhão de ideias. E é essa a nossa proposta, esse é o nosso objetivo. É apenas fomentar possibilidades para que a criatividade aí venha à tona e que você tente, da melhor forma, levar uma educação efetiva aos seus estudantes. Claro que o nosso foco nesses encontros é a leitura e a produção textual, mas você pode expandir, o professor Anísio até deu exemplo da análise sintática através de gamificação, são possibilidades. O nosso objetivo realmente é esse, é proporcionar possibilidades, certo, professor? Certo. Então, nós estamos caminhando para o final do nosso programa de hoje e eu quero destacar você que está nos assistindo através da TV. Agora, nesse momento, vai passar aqui um QR Code, você vai fazer, com o seu celular, vai fazer a leitura desse QR Code e ele vai te direcionar a um formulário. Nesse formulário, você vai contar para a gente aqui, isso é muito importante, você vai nos dizer de onde você está nos assistindo, qual é o município, qual é a escola, e ao final tem uma questão aberta que você pode fazer um comentário, uma crítica, um elogio, ou fazer uma pergunta, ou acenar que você precisa do material que nós trabalhamos aqui e a nossa equipe do CEPAM Digital estará à disposição para respondê-lo, para tirar suas dúvidas, para ouvir também as críticas, porque é a partir dessa avaliação e desse feedback de vocês que nós melhoramos a nossa prática e trabalhamos para que novos encontros sejam muito melhores. E aí eu já deixo a dica para você não perder o nosso terceiro encontro. E eu vou pedir para o professor Anísio dizer para a gente sobre o que vai ser o nosso terceiro encontro, professor, para já deixar os nossos colegas com água na boca. Então, nosso terceiro encontro nós vamos falar sobre as avaliações, sobre a forma que você, professor, pode avaliar o seu estudante nesse contexto de estiagem. Beleza. Muito bem, beleza, né? A gente já tentando chegar na informalidade. Final de programa, já dá pra gente... Coisas de professor, né? Exatamente, né? Mas então é isso, professores, nós vamos deixar também aqui para vocês o nosso e-mail, o nosso número de telefone do CEPAM Digital, porque nós estamos aqui para apoiar, para ajudar, para somar forças. O governo do estado do Amazonas não tem medido esforços para acionar todas as secretarias de
Estado para, em suas devidas áreas de atuação, trazerem os suportes necessários para que nós enfrentemos mais esse momento desafiador que todo o Estado do Amazonas está vivenciando. Então, quero deixar nossos agradecimentos à nossa secretária de Estado, secretária executiva, à diretora do CEPAM, professora Regina Ortiz, a direção do CEMEAN também, que tem sido um grande parceiro na execução do projeto Trilhas do Saber Estiagem. E o nosso objetivo é estarmos juntos com vocês, de mãos dadas, para enfrentarmos esse desafio. Deixo o professor Anísio aqui fazer suas considerações finais para que nós encerremos esse momento. Sim, muito obrigado, professora Silvana. Eu quero aqui deixar meu agradecimento a todos e pedir que vocês realmente entrem no chat, que vocês mandem as suas sugestões, mandem as suas dúvidas, para que nós possamos sanar esses pedidos de vocês e tentar, de alguma forma, tentar ajudar vocês a manterem mais leve esse momento tão difícil, mas também tão crucial para a educação do Amazonas. Muito obrigado por tudo e até o próximo encontro. Isso mesmo, até o próximo encontro. Se você estiver nos assistindo em um outro momento, talvez até fora do contexto de estiagem, ainda assim, pode falar conosco, pode mandar sua mensagem e vai ser um prazer responder a todos vocês. Não percam o nosso próximo encontro, Trilhas do Saber Estiagem para professores de língua portuguesa do ensino médio, onde nós falaremos sobre avaliação. Muito obrigada e até a próxima. Aguardo vocês. Tchau, tchau.